Bom dia, desculpa aí o mau jeito, a cara sem maquiagem, a cara limpa. Eu tô entrando nessa live hoje porque eu ando meio inconformada com a situação que vem acontecendo no Brasil em relação ao caos. Desculpa aí o mau jeito, a cara sem maquiagem, a cara limpa. Eu tô entrando nessa live hoje porque eu ando meio inconformada. Bom, duas coisas que eu quero falar aqui nesse vídeo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais, em especial no Facebook e no WhatsApp, onde numa escola pública, aparentemente uma escola pública, pelas características assim da infraestrutura, a gente imagina que seja pública. Onde professores ensinam as crianças a dançar funk. Opa, deixa eu fechar aqui a porta do armário. Então, nessa escola, os professores ensinam as crianças a dançar funk. Até aí, isso tem causado uma revolta muito grande. Não é a primeira vez que esse tipo de situação ocorre, que esse tipo de vídeo corre pela internet. E assim, em primeiro lugar, eu não vou postar esse vídeo aqui na página, no Educando para a Cultura da Integridade. Eu não vou postar isso na página porque, assim, um dos objetivos do nosso projeto é exatamente blindar as crianças e não expor as crianças ao ridículo. E por que eu falo isso? Porque essas crianças que estão sendo usadas na escola para esse tipo de fim, elas são vítimas de uma cultura degradada, elas são vítimas de uma metodologia de ensino, que é sobre isso que eu quero falar com vocês, assim, elas não têm culpa. Então ali, você vê que são crianças pequenininhas, eu acredito que na faixa de a partir dos 5, 6 anos de idade, né? Hoje o ensino obrigatório ele acontece a partir dos 4 anos de idade, então eu não consigo falar para vocês ali a idade certa daquelas crianças, mas é numa faixa de a partir dos 4 anos de idade, acredito eu, né? Crianças pré-alfabetizadas. Então, assim, e aí, primeiro eu quero falar dos hipócritas, né? Dos hipócritas. Quem são os hipócritas? Os hipócritas, ai, que palavra difícil, são políticos, movimentos sociais, movimentos pró-família e etc. E aí, falando isso, pode ser que eu ganhe um monte de inimigos nesse sentido, da própria direita, né? E por que eu falo que são hipócritas? Porque assim, primeiro, se você é de um movimento pró-família, se você é de um movimento de direito que defende valores e princípios para uma sociedade, é vergonhoso que você pegue um vídeo desse para promover na sua página só para ganhar like, só para ganhar divulgação, sabe? Para aumentar o seu número de seguidores. Porque assim, um tipo de vídeo desse causa uma certa revolta, causa uma estranheza. E para os movimentos sociais, para os movimentos, principalmente agora os movimentos de direita, que pretendem lançar os seus candidatos a todos os cargos eletivos, então isso acaba causando uma revolta, né, nas famílias, na população, e faz com que essas pessoas que posteriormente venham a se eleger ganhem simpatia, admiração. Porque o povo, ele funciona, infelizmente, o Brasil, a maioria da população, o povo, funciona como massa de manobra, tanto para a direita como para a esquerda. Então, assim, não queiram me dizer que os movimentos de direita também não estão usando a população como massa de manobra, porque estão. Bom, enfim, dito isso, então assim, eu acho muito errado, eu acho hipócrita você pegar. E por que eu acho hipócrita você pegar e ficar divulgando esse vídeo nas suas redes sociais? Então, primeiro, porque isso vai causar uma
disseminação dessa imagem sem fim. Essas crianças vão ficar cada vez mais expostas. Ali não tem criança só de costa, tem criança que aparece o perfil dela frontal. Então, assim, são crianças que estão sendo expostas ao ridículo. Os pais, provavelmente a maioria dos pais, não tem noção de que isso acontece dentro da escola. Então, assim, quando um pai envia uma criança para a escola, ele acredita que está enviando a criança para a escola para aprender a ler e escrever, para aprender sobre os cálculos de matemática, sobre as letras do alfabeto, para que um dia essa criança possa prover a sua própria subsistência. Então, assim, os pais mandam os filhos para a escola para que eles se desenvolvam intelectualmente. Porque, de fato, a educação ela já começa em casa, né? A educação moral, a educação até cívica, ela começa aí em casa. Toda a educação, ela começa em casa. Nós acreditamos nisso no nosso projeto. E a escola é uma extensão da educação que já tem em casa. Então, quando os pais enviam as crianças para a escola pública ou particular, ele não envia com o interesse de que essa criança seja transformada numa outra coisa, entendeu? Ele não envia a criança com esse objetivo, ele envia o pai e a mãe, aquele que é mais simples principalmente. Eles enviam as crianças para que aprendam a ler e a escrever. Para que um dia essas crianças possam sair da casa dos seus pais, vir a conseguir emprego, se casar, como diz um amigo meu, ser feliz. Enfim, então a maioria dos pais não sabem que os seus filhos estão sendo usados dentro da escola para esse tipo de fim, para aprender funk, para aulas de... Porque assim, eu não vou me aprofundar aqui em questão de música, de ritmo, etc. Mas toda música, tem uma finalidade, sabe? Seja para erotização, seja para melhorar a cultura, seja para passar uma mensagem. Então a música, ela não é algo banal. Então até tem um vídeo aqui na nossa página de uma professora de música que ela fala quais são os efeitos da música na vida de uma criança, na vida de um ser humano. Então, assim, e na educação, tudo que você passa para uma criança, você carimba essa criança de alguma forma, seja para o bem ou seja para o mal. Então, assim, a partir do momento que a música que você coloca na escola não é uma música de qualidade, não é uma música com objetivo claro de ensino, aprendizagem no sentido da alta cultura, de aprender coisas boas, coisas que são para o bem, então isso não vai ser bom. Então, assim, eu acho extremamente ridículo que os políticos fiquem espalhando esse vídeo. É degradante, sabe? Bom dia, Cris, tudo bem? Precisamos permanecer atentos com os pais, não podemos nos omitir e nos calar, é isso mesmo. Então, assim, mas nos omitir e nos calar não significa pegar o vídeo dessas crianças e ficar espalhando pelas nossas redes sociais. Principalmente nós que somos cristãos. Eu fazia isso antigamente e de vez em quando eu ainda peco, eu não resisto, sabe? Eu acabo compartilhando, mas a gente tem que pensar que quando a gente compartilha esse tipo de vídeo, a gente está denegrindo a imagem dessas crianças, que elas não têm culpa. Elas não têm culpa de que o nosso Estado, o Estado brasileiro, ele oferece esse tipo de educação precária para elas. Então, assim, o menos que você procurar expor a vidinha dessas crianças, que um dia elas vão crescer, vão se tornar adolescentes, e quando elas verem esse vídeo na internet, você pode ter certeza que a maioria delas vai ter vergonha. Porque você pode ter certeza também que a maioria delas não recebe esse tipo de educação em casa, tá? Então, assim, provavelmente... isso vai ser algo ruim para a vida dessas crianças. Então, quando nós compartilhamos esse tipo de vídeo, com esse tipo de degradação, que mostra a degradação da nossa sociedade, da nossa educação, a gente está colaborando para o mal. Isso é um ponto. O segundo ponto é que os políticos, eles compartilham esses vídeos, os movimentos sociais de direita, eles compartilham esses vídeos, mas em contrapartida, eles não informam para a população, para as famílias, qual é a solução que eles têm a respeito disso. Na verdade, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que a maioria dessas pessoas nem sabem o porquê isso acontece.
Então, assim, isso não acontece do nada. Então, assim, um professor, ele não acorda de manhã e fala assim, ai, hoje eu vou ensinar funk para as crianças na escola e eu vou ensinar as crianças como que se diz? Eu vou falar uma coisa bem antiga aqui. Eu vou ensinar hoje as crianças a dançar na boquinha da garrafa, né? Isso aqui é do nosso tempo, anos 80. Então, nenhum professor acorda de manhã pensando nisso, né? Mesmo porque na escola existe um projeto político-pedagógico. Então, tudo que é feito dentro da escola acontece dentro de um planejamento, de um plano, seja um plano simples ou um plano muito bem elaborado. E o projeto político-pedagógico é algo, inclusive, obrigatório por lei. A LDB, ela obriga que as escolas desenhem o seu projeto político-pedagógico. Além do projeto político-pedagógico, existe uma outra coisa que acontece na escola, que são os projetos, né? Então, assim, a escola, ela para tentar acompanhar o ritmo das crianças dos dias atuais, a modernidade, a tecnologia e etc. Então, ela tem também uma questão que chama... Ai, meu Deus, agora me fugiu a palavra aqui, mas é pedagogia de projetos. Então, assim, ela tenta desenvolver na escola algo parecido com a realidade das crianças, com a realidade do Brasil. Só que, ao invés desses conteúdos, dessas disciplinas que a gente chama, né, não são das disciplinas, dos temas transversais que são colocados, que são além do projeto político, que vão além do projeto político-pedagógico. Então, ao invés da escola elaborar temas transversais de acordo com os princípios e valores das famílias, respeitando a faixa etária das crianças, eles trazem os projetos pautados em qualquer coisa. Então, assim, e não venha me dizer que a questão cultural própria de cada professor, a questão moral de cada professor e de valores, não interfere na hora dele preparar a sua aula, de preparar o seu tema transversal, porque isso interfere. Então, assim, tem um projeto aí, antigo, que estão tentando passar em todas as prefeituras, que dentro desse projeto fala que a educação é neutra. E que o professor, ele deve atuar dentro da escola de forma neutra. Mas, assim, primeira coisa que a gente tem que desmistificar. Não existe educação neutra. Todo professor, veja bem, de alguma forma, ele vai passar em algum momento na sala de aula alguma coisa sobre os seus valores, sobre a sua moral, sobre os seus princípios, sobre aquilo que ele acredita. E isso é algo natural do ser humano. A gente não consegue pegar um professor e transformar ele num robozinho, tá? Então, assim, e por que isso acontece dentro da escola? Isso que eu quero explicar para vocês. Então, o professor não acorda de manhã e fala, hoje eu vou ensinar funk na escola. Do nada. Não. Esses professores, essa nova geração de professores, eles já aprendem lá na faculdade de pedagogia a elaborar esse tipo de projeto. Esse tipo de projeto, ele acontece dentro da pedagogia sociocultural, socioconstrutivista, chamem como vocês quiserem, tá? Nós temos 4 tipos de pedagogias no Brasil. A pedagogia tradicional, a pedagogia sociocultural, a pedagogia construtivista e a pedagogia humanista, tá? São essas 4 metodologias de ensino, de pedagogias. O que acontece no nosso sistema de ensino? É uma bagunça. Então, assim, quando a gente vai lá estudar para se tornar professor, que nem, por exemplo, agora eu estou fazendo uma pós-graduação na área de docência, eu aprendi sobre essas 4 metodologias. Só que, assim, quando a gente sai da universidade, a gente não é capacitado para qual tipo de metodologia utilizar na sala de aula. E o que está acontecendo hoje é que, assim, os professores fazem uma lambança enorme dessas várias metodologias e acabam utilizando isso no ensino infantil, no ensino básico, sem nenhum critério. Um outro problema que acontece, que isso também é aprendido na universidade, é que a metodologia sociocultural, que tem... se eu falar aqui pedagogia do oprimido, todo mundo já vai saber sobre o que eu tô falando.
Então ela é pautada em valores marxistas, né, na cultura marxista. Então isso já é um outro problema. Então a tendência dela é totalmente vitimista, socialista, assistencialista, etc. Então, assim, é essa metodologia que é empregada hoje nas escolas. Então, assim, por mais que existam ações de movimentos sociais de direita, por mais que exista protestos, por mais que os políticos, como se diz, postem nas suas páginas sociais os vídeos dessas crianças, esses vídeos degradantes, o que vai acontecer? Não vai adiantar nada. Então, assim, o que precisa ser feito nós sabemos já qual é o problema. Nosso projeto identificou o problema, essa metodologia que está aí, essa pedagogia sociocultural. Enquanto essa pedagogia sociocultural continuar sendo a base de formação, a base curricular da formação dos nossos professores, enquanto ela estiver sendo implementada nas salas de aula, principalmente no ensino básico, infantil, nós vamos estar perdendo todas as próximas gerações, entendeu? Então, assim, o caos que está hoje no Brasil, isso não surge do nada. Isso surge por causa do nosso processo educacional, pelo nosso sistema de ensino. Então, assim, o Estado, ele acredita fielmente, as pessoas que representam o Estado, que a educação das crianças pertence a eles, que cabe a eles determinar o que a criança precisa aprender ou não aprender em termos morais. Então, assim, por exemplo, se a criança é de uma família cristã, e ali no meio daquelas criancinhas daquele vídeo, provavelmente tinham várias crianças cristãs. Vamos supor, de Assembleia de Deus, de Igreja Cristã no Brasil, da Igreja Pentecostal, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana. Provavelmente ali tinha um misto de crianças cristãs, além das crianças católicas, que já nascem em berço católico. E provavelmente os pais, eles não receberam, por exemplo, um bilhete em casa informando que haveria esse tipo de atividade na escola. Por quê? Porque o pessoal que atua com essa pedagogia, eles já têm dentro dessa pedagogia de que os pais, não é necessário que os pais estejam inteirados do processo educacional daquela criança, entendeu? Porque os pais, eles não têm um valor dentro desse sistema de ensino. Os pais, eles realmente são deixados de lado. Eles não, apesar da lei da LDB dizer que os pais devem participar do projeto político-pedagógico, dos temas transversais, que os pais devem estar integrados à escola, né? A comunidade, quando fala que a comunidade deve estar integrada na escola, quando a lei fala isso, a lei não está falando de integrar a escola, um exemplo besta, como a escola de samba. A lei está dizendo, inclusive a Constituição, que a escola deve ser integrada com a família. Tá? E lá na LDB tá bem claro que a família deve participar da educação das crianças, a família deve decidir um monte de coisa sobre a educação das crianças. E o que acontece é que não é que os pais se tornaram omissos em relação a tudo isso, né? A gente tem uma série de transformações na nossa sociedade, as mães cada vez mais saindo para trabalhar, para se sustentar, ninguém tá criticando isso. Em alguns lares isso é necessário, porém a escola, por ela ter essa cultura marxista, que faz parte da pedagogia sociocultural, ela, aos poucos, esses professores, esses doutrinadores, foram quebrando esse vínculo com a família. De fato, a família não precisa participar. A gente tem até uma declaração aí de uma pessoa de um cargo alto aí da República, dizendo que a educação das crianças, a criança pertence ao Estado, né? Então, e isso serve, de fato, ao projeto político de poder deles, e eu não quero entrar aqui nesses detalhes. Então, assim, não adianta você ficar postando vídeos de crianças dançando funk, crianças pequenas, nas suas redes sociais, se você não tem a intenção de apresentar uma solução para resgatar essas crianças. Então, assim, eu acho uma hipocrisia quando um político posta esse tipo de vídeo apenas para ganhar like,
apenas para ganhar seguidor, apenas para ganhar a indignação dos pais. E por outro lado, ele não oferece nada em contrapartida. Ele sendo político, sendo nosso representante, ou vereador de uma cidade, ou deputado, ou estadual ou deputado federal, e na contrapartida ele não oferecer nada para resolver isso. E assim, e todo mundo sabe que o problema está no tipo de pedagogia que está sendo hoje introduzida, implementada na escola. Hoje não, há mais de 30 anos é implementada nas escolas. Inclusive, pedagogia esta que já se tornou ultrapassada. Nem na Europa se usa mais essa coisa que veio de lá, que é uma invenção que começa lá, a pedagogia sociocultural, mas não deu certo, porque a pedagogia sociocultural, ela não é pautada em conteúdos científicos. Vamos dizer assim, ela não é pautada na escola clássica, no trivial e no quadrivial. Pesquisem sobre isso, tá? Pesquisem sobre isso. Então, assim, a educação sociocultural é isso que vocês estão vendo ali naquele vídeo. Criança dançando funk, porque na cabeça dessas pessoas o funk faz parte da nossa cultura e as crianças precisam vivenciar isso dentro da escola. A lógica, ela é bem simples. Não tem o que se dizer, tentar incrementar isso. A lógica deles é essa. Eles consideram o funk parte da nossa cultura e para eles não importa se esse funk como que se diz, se ele é adequado para a faixa etária das crianças, se a letra é adequada para a faixa etária das crianças ou não. Então, assim, é uma hipocrisia. Quando esses políticos, tem políticos até que eu gosto muito deles, até pessoas que eu vou votar nelas no próximo pleito, mas eu acho assim, a partir do momento que você expõe crianças na sua rede social, com esse tipo de vídeo, denegrindo a imagem dessas crianças, e quando elas crescerem, elas vão sofrer bullying por causa desse vídeo, que você postou e ajudou a espalhar na rede social, então você também deveria trazer uma solução para resolver isso. Então, mas solução existe, hoje existe. Antes não existia. Antes a gente não sabia como resolver esse problema, porque assim, que tipo de metodologia de ensino você usa na escola? A tradicional, que assim, é atrasada anos-luz, sabe? Com conteúdos fracos e etc. Que até o próprio Paulo Freire chama a educação tradicional de educação bancária, porque assim, é um professor que simplesmente pega aquele livro do MEC ou a apostila da determinada escola particular, leva, transmite na sala de aula, o aluno que aprendeu, o que não aprendeu, na hora que faz a prova, vai mal, fica em recuperação e etc. Então, assim, não é ideal para os dias atuais. No mundo que as crianças precisam estar integradas com novas tecnologias, com novas soluções para a humanidade, questão de várias questões que envolvem mobilidade urbana, que envolve crescimento populacional no sentido de desenvolver novas formas do mundo, ser um lugar melhor para a gente viver. Então a educação, ela precisa estar antenada em todas essas coisas. Então a educação tradicional, ela precisa estar alinhada com as novas tecnologias, etc. A metodologia sociocultural é isso que vocês estão vendo aí, entendeu? É uma questão de que não tem condições, porque não é pautado em conteúdos científicos, não é pautado em feiras científicas, não é pautado em aprender realmente a raciocinar em lógica, não ensina de fato a ler e a escrever, não ensina a interpretar um texto. Então, assim, não tem uma profundidade sobre o conteúdo, essa educação que tá aí, entendeu? A humanista, então, pesquisem, nem se fala, tá? Que é uma mistura que tem da sociocultural com a construtivista, que é a humanista. Pior ainda. E hoje, o pior ainda, é que a gente tem uma escola que não é laica, que é uma escola voltada para o ateísmo mesmo, e com essa questão dessa degradação. Então, assim, a maioria dos pais, aquelas crianças ali, a maioria, eu acredito que sejam filhos de pais evangélicos e participaram daquilo, e quando os pais viram, com certeza muitos pais não aceitaram, porque se não aceita isso dentro de casa, por que aceitaria isso dentro da escola? Porém, não existe hoje mecanismos na lei para que os pais interfiram a respeito disso. Então, hoje, muitos pais, eu já ouvi relatos que um pai, ele não consegue passar da secretaria da escola, sabe, aquelas gradinhas, ele não consegue entrar dentro da escola, porque o diretor não permite, como que se diz, a coordenação pedagógica não permite,
né? Porque tá tudo muito blindado. Então, assim, quando você coloca a criança dentro da escola, você tá colocando num mundo completamente diferente do mundo que é a sua casa, da educação que você está dando para ela dentro de casa. E por isso que, com o passar do tempo, as crianças começam a se rebelar contra os pais. Porque quando ela chega na escola, ela não consegue identificar o mesmo ambiente que ela tem em casa, que é um ambiente pacífico, um ambiente onde existem orações, onde existe educação pelo exemplo, onde existe... Porque, assim, a esquerda, ela pode até falar que os lares são desestruturados e que as crianças, coitadas, dentro de casa estão sofrendo, como que se diz? Violência doméstica, etc. Gente, mas não é a maioria, essas são as exceções. A maioria dos lares, os pais... Até tem uma frase que o pessoal fala, pode ser a pior mãe do mundo, mas a pior mãe do mundo quer o melhor pro seu filho. Ela quer que seu filho estude, ela quer que seu filho se desenvolva intelectualmente. Todo pai quer que seu filho seja doutor, né? Então, assim, quando esses políticos começam a divulgar esse vídeo horroroso dessas crianças dançando funk, quando o pessoal de movimentos sociais, da direita, começa a distribuir esse vídeo em suas redes, com essas crianças dançando funk, com essa degradação, você está expondo essas crianças, você também está deixando de cumprir a lei. E vocês, políticos, estão também transgredindo a lei, porque o ECA, ele protege as crianças contra esse tipo de imagem, esse tipo de divulgação de imagem. Então, como que pode um deputado pegar uma imagem dessa e distribuir nas suas redes sociais para milhares de seguidores? Aqui a minha página, ela tem pouco seguidor, eu não estou interessada que ela, assim, cresça rapidamente, eu quero que venham para o nosso projeto, para a nossa página, pessoas realmente inteligentes, pessoas interessadas em fazer alguma coisa pelas famílias, crianças que realmente se importem em proteger as crianças, pessoas que sejam conscientes daquilo que o Brasil precisa. Eu não quero um monte de seguidor para ficar 24 horas reclamando sobre o que está acontecendo no Brasil. E aí, quando a gente fala que tem uma solução, que tem uma metodologia de ensino, que foi desenvolvida para a escola pública, para resgatar a integridade da escola, para proteger as nossas crianças, para resgatar a escola clássica, para resgatar os conteúdos das disciplinas, esses caras, eles nem leem a mensagem, porque eu fico assim, hoje eu tô até com dor de cabeça. Todo dia eu invisto, eu não vou falar que eu perco tempo, mas eu invisto algumas horas do meu dia nos intervalos entre as coisas que eu tenho que fazer, entre os meus estudos e as minhas atividades domésticas de dona de casa, eu fico mandando mensagem para esses caras, para esses políticos, no WhatsApp, no Facebook deles, para os seguidores deles. E o que acontece? Ou os caras não leem, ou os caras não estão nem aí, porque assim, aí eles vão falar, ai, Selma, mas essa solução não sei o que, mas, meu, é o que tem, se não tentar, vai fazer o quê? Deixa eu ver o que a Michelle escreveu aqui. Mas como denunciar isso sem mostrar? Porque, infelizmente, muitas pessoas não acreditam que essas coisas correm dentro das escolas. Então, creio que espalhar tais vídeos para mostrar como prova de que essas coisas imorais acontecem, sim, dentro das escolas. Eu concordo em partes, Michele, desde que essas crianças fossem colocar já tarja nelas, sabe? Elas fossem protegidas de alguma forma, como manda a lei. Porque, assim, você vê, quando um menor infrator, ele comete um crime, mata alguém, estupra, e etc. Por exemplo, o caso daquela menina lá de Embu das Artes, que ficou uma semana na mão daquele Champinha, né? Até hoje eu não sei qual que é a cara do Champinha. Você já viu a cara dele? Até hoje eu não vi. Ele foi extremamente protegido pela polícia. Ele foi extremamente protegido pelo Ministério Público. Ele foi extremamente protegido pelos próprios políticos. Os próprios políticos não tiveram coragem de mostrar a cara desse menino. Minto. Eu acho, posso estar enganada, posso até fazer uma pesquisa depois. Eu acho que o Bolsonaro mostrou. Eu acho, mas eu não tenho certeza. E eu acho que depois que ele já era maior de idade, mas aí ele já era maior de idade. Quando mostraram, ele já era maior de idade. Acho que teve uma entrevista numa emissora famosa.
Então, esses adolescentes, então o ECA, o que ele faz? Ele protege essas crianças que são malfeitores, esses adolescentes malfeitores, e as crianças que são inocentes, que foram matriculadas nessas escolas, que não têm culpa da pedagogia sociocultural, que não têm culpa de que os seus professores foram doutrinados na universidade, elas são expostas abertamente, sem botar uma tarja na carinha delas. Então, eu acho assim, quer fazer a divulgação do vídeo? Ok, mas proteja as crianças, coloque tarja nas crianças. Não vou falando nos adultos, mas nas crianças. Porque isso vai degradar. Bom, isso não adianta mais, porque na velocidade que aconteceu, na verdade, a própria escola deveria já ser processada pelo Ministério Público, porque ela gravou essas imagens dessas crianças e depois colocou na rede social e de alguma forma essas imagens foram parar em outras redes sociais. Mas essa é a minha opinião. Então, assim, pra essa página eu não vou compartilhar. Porque se eu tô aqui combatendo a sexualização infantil, a erotização infantil, se eu tô tentando blindar as crianças, se eu tô tentando proteger as crianças contra o mal que tá aí fora, eu não vou ser disseminadora desse mal, tá? A não ser nesse caso, como eu falei, se tiver de costa, que nem eu coloquei um post aqui outro dia do que é a pedagogia sociocultural. E era exatamente um post de umas meninas adolescentes dançando funk na sala de aula. E aí do lado eu coloquei como deveria ser essa sala de aula. Como seria essa sala de aula numa cultura de integridade. Só que tá lá, de costas, crianças, você não vai identificar quem é. Mesmo porque essa imagem que eu peguei é bastante antiga. Mas ali não, você vê as crianças, tadinha, com a mãozinha no joelho, com aquela carinha bonitinha, entendeu? Pô, se eu fosse mãe, pai de uma criança dessa, eu ia ficar louca, eu ia querer morrer. Eu ia falar, gente, isso não entra dentro da minha casa, isso entra dentro da escola. Que absurdo, eu ia lá quebrar essa escola. Desculpa, sabe? A gente é cristão, mas assim, nós estamos cansados de ver esse tipo de situação acontecer, sabe? E muitos pais, sabe, eu tenho pena porque são pais simples. Muitas dessas crianças são criadas pelos avós, pessoas simples também. E pessoas que não têm, às vezes, condições de ir lá criar um embate com a escola e cobrar a escola. E o que eu tava falando? E a escola, a lei, não dá mecanismo para que esses pais possam interferir nesse tipo de ensino, porque isso não é educação, nesse tipo de ensino. O Cleiton tá falando aqui, precisamos extinguir a figura do Paulo Freire das escolas. Tudo isso é resultado dessa doutrinação ideológica que acontece há anos. Expor a imagem de uma criança em uma situação degradante é algo... Cadê? É algo muito errado, na minha opinião. Obviamente, nós devemos usar esses vídeos como exemplo, mas sem colocar a criança em exposição. Exatamente isso, Cleiton. Eu acho que o vídeo é válido, desde que haja toda uma questão de fazer uma montagem, fazer uma reprodução que seja de acordo com os nossos valores. Porque a gente não pode caminhar da mesma forma que os nossos inimigos caminham. A gente não pode... Porque você queira ou não, você está infringindo a lei, mostrando essas crianças abertamente. Você está, como que se diz, expondo essas crianças que não têm culpa do que está acontecendo. E lá no futuro elas vão sofrer por causa disso. Principalmente as crianças que são criadas em princípios e valores e não quiseram estar ali, mas porque elas são indefesas. Gente, criança é indefesa, sabe? Eu não vou comparar aqui com animal, porque o ser humano é superior a animal. Isso pra mim é um ponto fechado. Os animais têm que ser muito bem cuidados, muito bem alimentados, ter sua caminha, ter a sua vidinha boa, né? Os animais domésticos, principalmente. Mas o ser humano, ele tá acima dos animais. E hoje a gente vê os animais sendo muito mais protegidos do que as crianças. Então, numa civilização normal, numa sociedade normal, sadia... pegar crianças para esse tipo de situação seria um motivo de um caos na porta dessa escola, e não só em rede social. Porque vir para a rede social é muito fácil. E foi por isso que eu, junto com as pessoas do meu projeto,
pessoas até que militam muito antes de mim nessas causas pró-família, pessoas que estão dando a cara a tapa, pessoas que estão processando conselhos e estão envolvidas em situações assim gravíssimas pelo bem comum da sociedade, pelo bem da família. Então, assim, eu chego até depois dessas pessoas, mas assim, eu vi que era assim ineficiente, vamos dizer assim, eu ficar só em rede social fazendo vídeo, sabe? Fazer vídeo é legal. Daqui a pouco, se eu ficar fazendo vídeo, a página vai crescer com certeza, porque as pessoas adoram vídeo, adoram protesto, adoram denúncia. Mas eu vi também que eu não podia ficar só no vídeo, tá? Então eu fui lá e elaborei um projeto de lei para resgatar a escola, para resgatar valores e princípios, para resgatar o regimento escolar, para resgatar a disciplina. E dentro desse projeto tem uma metodologia de ensino chamada Educação para a Integridade, que é uma capacitação de professores, é uma nova visão sobre a educação, algo que pode vir a resgatar a cultura do nosso país e a educação do nosso país, que é voltado para a educação clássica, como eu já falei aqui, o trivium e o quadrivium, aí vocês vão lá pesquisar o que é isso. Então, assim, é uma educação que tem 12 fundamentos, é super simples a fundamentação teórica dela, de se entender. É pautada nos pilares da civilização ocidental, que é direito romano, filosofia grega, moral judaico-cristã, liberdade, propriedade e vida. Então, assim, vem de encontro com tudo que a gente quer, que tudo que as famílias querem, que a igreja necessita, e assim, trabalha com voluntários também dentro da escola, coloca a família dentro da escola, cria mecanismos para que a família atue diretamente dentro da escola, impedindo esse tipo de material didático, impedindo esse tipo de dança, esse tipo de erotização. Só que não adianta, como que eu posso dizer para vocês? Não adianta a gente... Deixa eu só rapidinho aqui ver o negócio aqui da página. Então não adianta a gente só ficar reclamando, a gente precisa partir para ação. Então o que eu fico revoltada, eu fico chateada, e eu peço até que vocês compartilhem essa live, se vocês gostaram, no sentido de que assim, as pessoas ficam reclamando, e aí vai lá uma pessoa, escreve um projeto de lei, uma coisa pronta, é só o político pegar esse projeto e implementar. Se ele não tiver perfeito, não tiver muito legal, se tiver faltando alguma coisa, esse político pode pegar esse projeto e melhorar esse projeto, sabe? Ah, mas essa parte aqui não tá muito constitucional. Afinal, eu sou leiga, eu não sou formada em direito. Eu escrevi um projeto de lei baseado totalmente em pesquisa científica, em pesquisa, como que se diz? Eu pesquisei como que a gente, o que a gente precisa fazer para escrever uma lei, quais são as normas, as normativas para se escrever uma lei. Então, assim, peraí, só um pouquinho que eu quero tentar compartilhar aqui essa live. Até já deveria ter compartilhado. Então, assim, não adianta a gente ficar só reclamando, a gente ficar falando, nossa, mas as crianças foram submetidas a dançar o funk na escola e etc. Vocês viram fazendo as criancinhas agacharem e não sei o que, não sei o que mais. E aí, o que eu faço para mudar isso? Eu não faço nada, eu só fico fazendo barulho na internet, na verdade. E não faço absolutamente nada para mudar essa situação, esse quadro que está acontecendo na sociedade. Gente, eu não tô conseguindo compartilhar a live no meu perfil. E eu queria muito compartilhar no meu perfil para que pessoas que são no meu perfil possam acompanhar também, possam assistir.
Bom, eu acho que eu consegui agora. Então, assim, gente, eu faço esse apelo, que ao vocês compartilharem esse tipo de vídeo com criança pequena, primeiro que vocês pensem de fato nessas crianças, que vocês coloquem a mão na cabeça, que essas crianças não têm culpa, que vocês coloquem tarjas nessas crianças, da mesma forma que vocês colocam tarja naquelas crianças que cometem crimes. Por que vocês não colocam tarjas nessas crianças que estão sendo usadas para esse tipo de doutrinação, para esse tipo de educação, né? Educação, entre aspas. Então, assim, e por outro lado, não adianta nada você ficar compartilhando. Eu acho assim, o Brasil tem passado por algumas fases, né? Então, teve lá o negócio do impeachment da Dilma, então a gente teve uma grande oportunidade de começar a mudar a situação no Brasil, a educação no Brasil. E de lá para cá, a gente não tem visto ações concretas. A gente percebe que sempre... eu sei que a questão da segurança também é urgente, tem coisas que dá para fazer na segurança, independente de mexer com a educação. O que eu falo assim, coisas emergenciais. Porque a segurança é o seguinte, você vai fazer todo um projeto para segurança, né? Você vai fazer algo emergencial para parar um pouco o caos que tá agora, mas as crianças vão continuar lá na escola sendo doutrinadas na pedagogia sociocultural. Então, assim, por um tempo isso vai melhorar, isso vai parar, né? A questão do caos. Só que quando o Estado parar de olhar para isso, o que vai acontecer? A coisa vai voltar tudo de novo. Por quê? Porque a gente não tá lá na escola trazendo uma educação de qualidade, uma educação com integridade. Aí muitas pessoas discordam de mim, elas falam assim, Selma, mas a educação, ela é responsabilidade dos pais e ela começa em casa, isso é óbvio, isso eu tô falando aqui desde o começo do vídeo. E quem deve realmente educar as crianças são os pais dentro de casa, independente da escola. Porém, meu amigo, a escola, quando você manda o seu filho para a escola, ele vai estar num ambiente coletivista, ele vai estar num ambiente com vários professores. A criança, ela tem costume de fazer comparação, sabe? Então, assim, por mais que a disciplina na sua casa não seja algo tão rígido, quando ela se deparar com uma escola sociocultural, que é uma escola sem disciplina, ela sempre vai ver a escola como um lugar melhor do que a casa dela. Por quê? Porque na casa dela, ela tem muitas regras para cumprir. Ela tem horário para dormir, ela tem horário para comer, ela tem horário até para falar às vezes, né? Porque não são em todas as conversas que as crianças são liberadas para participar, né? Tem as conversas dos adultos. Então, tem lugares na casa que em determinados horários elas não podem entrar, por exemplo, no quarto dos pais à noite, para as casas que tem, né, os quartos separadinhos, o quarto dos pais, o quarto dos filhos. Então, assim, em casa ela segue um monte de regrinhas. Tal coisa ela não pode comer, tal coisa ela não pode beber, essa música não pode ouvir. Então, os pais tomam todo aquele cuidado, né, Discovery Kids, YouTube Kids, não sei o que Kids, é tudo Kids em casa. E aí, só que quando chega na escola, e a escola sociocultural é igual à escola libertadora, essa terminologia, esse termo científico, tá lá quando nós, docentes, aprendemos sobre educação sociocultural é igual à escola libertadora, escola nova, esse monte de coisa. Então, assim, aí quando a criança chega na escola, ela não tem que seguir nenhuma norma, ela não tem que seguir horário, assim, ela até segue o horário das aulas, tem o sinal, né, que separam as aulas e tal, o tempo da aula, mas ela não precisa seguir outros regimentos dentro da escola. Ela não tem, em questões disciplinares, ela não tem uma continuidade do que acontece na casa dela. Então, assim, em termos de música, por exemplo, os professores deveriam se reunir com as famílias no início do ano, que é isso que a LDB manda, e falar, pais, olha, essas serão as atividades extracurriculares desse ano. Esses serão os temas transversais abordados. Já vai falar tema X, Y, Z. Dentro desses temas, nós vamos fazer algumas programações. Vai ter dança, vai ter teatro, vai ter concurso.
de música, vai ter, sei lá, vai ter uma série de eventos voltados para esses temas transversais. E aí, aí o pai teria que perguntar, e a mãe teria que perguntar, o avô teria que perguntar: ah, legal, vão ter essas atividades extraculturais? Vai ter esse tipo de evento? Qual tipo de música vocês vão utilizar nesse evento? Qual tipo de ritmo? Qual é o estilo que vocês vão utilizar para fazer essas atividades socioculturais? E aí o professor, ele teria que falar: olha, para essa atividade, nós vamos ensinar dança para as crianças, nós vamos ensinar funk. Bom, imagina, um professor falando isso já no início do ano para os pais, o pai teria total oportunidade ali de falar: não, eu não quero que meu filho aprenda funk. Gente, eu tô falando de funk por causa do vídeo das criancinhas dançando funk. Mas poderia ser outro tipo de música, outro estilo de música, e poderia ser uma música do Renato Russo. Aqui não importa, não é isso que eu tô querendo dizer. Porque tem música do Renato Russo que não é para criança. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que existe uma questão aqui de faixa etária. Existe uma questão de inocência das crianças e existe uma questão de desenvolvimento infantil, no que isso vai interferir no desenvolvimento infantil dessas crianças. E existe uma questão de moral, valores e princípios, sim, que a nossa sociedade, apesar do caos que tá aí, o pessoal se matando, mais de 60 mil mortes por ano oficial, porém mais de 100 mil extraoficial, nós temos sim valores e princípios. Então, assim, caberia aos pais, em relação a essas atividades extracurriculares, observar se a letra está de acordo com a faixa etária, se o ritmo está de acordo com aquilo que os pais querem. E aí o professor poderia falar: não, mas não tem nada a ver isso, não sei o que, mas não tem maldade nenhuma. E os pais têm que poder falar: mas eu não quero. Eu não quero. Entende isso? Entende que a família tem que agir dessa forma na escola? Ah, família autoritária. Paulo Freire fala lá nos seus escritos, nos seus livros, que a família é autoritária, que o professor é autoritário. Aliás, isso acabou se voltando para os próprios professores, que hoje a gente tem uma escola, um ambiente extremamente violento, violência contra os professores. As matérias estão aí na mídia para quem quiser pesquisar e encontrar casos e mais casos. E por que isso? Porque é uma escola que não tem disciplina, porque é uma escola libertadora, uma escola que faz tudo o que quer, que as crianças escolhem os temas. Então, assim, não existe essa questão dos pais serem chamados na escola, lá naquela reunião de início de ano, para falar qual vai ser a programação da escola. Os professores, na metodologia sociocultural, eles pedem para os alunos escolherem os temas que eles vão trabalhar. Entendeu? Então, eu penso assim, gente, beleza, vamos denunciar? Vamos. Vamos correr atrás do prejuízo? Vamos. Mas vamos também oferecer alguma coisa em troca para a população, para as famílias, para a sociedade. E muitos pais falam: ah, mas eu não tenho que fazer nada porque meu filho está protegido, meu filho estuda numa escola particular, meu filho estuda numa escola confessional, eu não participo da elaboração do currículo, mas eu já sei no início do ano qual vai ser o currículo. E você às vezes pode estar se enganando, viu? Porque, como eu disse para vocês, existe o projeto político-pedagógico, que é um currículo pronto, que a escola mostra bonitinho para vocês, que é exigido por lei. Só que existe o projeto extracurricular, extrapedagógico, dos temas transversais, que é feito durante o ano, que atravessam as disciplinas e que você não tá por dentro, você não faz ideia do que é isso. Você não faz ideia do que é feito nessas atividades, nesses temas transversais, e você deveria ser informado do que é feito em relação a esses temas transversais. E é nessa oportunidade, na hora que eles introduzem os temas transversais, que eles buscam os temas da Unesco, os temas sugeridos nas diretrizes do MEC, em relação a valores e princípios deles, morais deles, que eles seguem, e não que vocês seguem. Então, o nosso projeto, ele tem algo para oferecer, ele tem um projeto pronto, um projeto escrito. Você político, você de movimento social que vai se eleger, gente, a gente tá dando uma coisa de graça para vocês, nosso trabalho é voluntário, a gente não tá cobrando um tostão
para entregar um projeto para vocês pronto, um programa de governo maravilhoso. Todo mundo que leu, inclusive políticos, falaram: Selma, que projeto maravilhoso, que coisa legal. Porém, cadê a vontade de realmente representar o povo e ter coragem de colocar esse tipo de projeto e aprovar esse tipo de projeto na sua cidade, sabe? E você aí que fala que tá resguardado porque seu filho tá na escola particular, só que seu filho, a hora que sai na rua, ele vai dar de cara com a criança que estuda em escola pública. O vizinho do seu filho estuda na escola pública. Quando seu filho entra no ônibus, ele tá com a outra criança da escola pública. E por que que o caos cada vez mais se generaliza? Porque a maioria das crianças, gente, tá na escola pública. Então, se a educação da escola pública é ruim e a gente a cada década tá perdendo uma geração, esse caos tende a aumentar, a coisa tende a piorar, entendeu? Então, precisa atuar na educação, precisa atuar na segurança agora de forma emergencial, intervenção militar, o que seja, mas a gente precisa, a qualquer momento, encarar a questão da educação, sabe? Toda essa inversão de valores que tá aí, inversão da ciência, corrupção, tudo é por causa de uma educação que não está pautada em princípios e valores da civilização ocidental, certo? E a nossa proposta, a gente tem uma proposta de capacitar os professores dentro dessa educação para a integridade. A gente tem uma proposta de resgatar a escola dentro dos valores e princípios da integridade, dentro da disciplina. E só falta boa vontade de vocês que têm os milhares de seguidores aí nas suas mídias, vocês políticos, que todo dia posta vídeo falando que o Brasil tá uma bagunça. Mas sabe quando vocês vão ter credibilidade para mim? Quando vocês olharem para mim e falarem: Selma, deixa eu ler o seu projeto. Deixa eu ver o seu projeto, se ele realmente é bom. Porque se ele for ruim, é bom, eu quero que você me fale: Selma, seu projeto é ruim, seu projeto não vale a pena, não vai surtir efeito, pro Brasil não vai dar certo, não tem dinheiro, me fala qualquer porcaria. Mas a partir do momento que vocês ficam postando imagem de criança sendo denegrida na internet, e eu ofereço pra vocês uma solução, e vocês não pegam essa solução, desculpa, hipócritas. Maioria hipócrita, né? Então, assim, a esquerda fez muita merda no Brasil, outras pessoas que não são nem da política, empresários e tal, mas também nós, como direita, não adianta a gente só ficar gritando, só ficar reclamando, a gente precisa fazer alguma coisa de fato, alguma coisa séria. E esse projeto que a gente oferece, essa capacitação, essa metodologia, é pautada numa pesquisa de mais de 25 anos, de uma especialista, de uma pessoa que quer ajudar a sociedade, que quer ajudar a escola pública a ser resgatada, a escola a ser resgatada. Porque a escola sendo resgatada, você começa a ajudar as crianças, a blindar as crianças, você acaba com essa cultura do emburrecimento e você resgata a nossa cultura, os nossos valores morais. Isso vai ajudar a igreja, isso vai ajudar a família, principalmente a família, que é o primeiro projeto de Deus, a família. Isso vai ajudar a nossa sociedade. Porque o seu filho, ele pode estar lá bonitinho dentro da escola particular, mas quando ele sai na rua, ele pode ser vítima de bala perdida, ele pode ser vítima de uma criança que não foi criada dentro da escola que seu filhinho estuda. Então, assim, falando um pouco em termos espirituais, você se preocupa com a sua família, você cuida da sua família, mas você não está vivendo o evangelho de Jesus, que manda cuidar do outro como de você mesmo. Então, você não tem obrigação de pagar a escola particular para o filho do seu vizinho, mas você teria uma obrigação moral de querer que a escola pública, que o seu vizinho, que a criança, o filhinho do seu vizinho estuda, fosse uma coisa boa, uma escola boa, que tivesse uma metodologia boa de ensino também para ele, que ele também tivesse acesso a algo bom. E que, de repente, você não fosse obrigado a pagar uma escola particular, sendo que você paga milhões de impostos durante a vida, o desenvolvimento do seu filho, e não tem retorno disso. Seu filho poderia estar numa escola pública boa também, mesmo você tendo condições de pagar a escola particular. Isso deveria ser uma opção para você, no sentido, eu vou colocar na particular ou eu vou colocar
na pública. Deveria ser até uma escolha por causa de currículo, sabe? Ah, nesse aqui ensina geometria de uma forma mais específica, então eu vou colocar lá. E não uma opção porque esse aqui é precário e tem violência, e tem drogas, e tem violência contra o professor, e essa aqui é um pouquinho melhor nesse sentido, tá? A opção não deveria ser essa. A opção para a escola não deveria ser segurança, entendeu? E nós deveríamos pensar nas outras crianças, nos filhos dos outros, vinde a mim, né? As crianças, Jesus disse isso. Porque eu não tenho filho, eu não tinha que estar aqui me preocupando com o filho dos outros, sabe? Eu tinha que estar viajando, curtindo a vida com meu marido, sabe? Cuidando da minha vida. E eu tô aqui preocupada que esse Brasil deveria ser melhor, que as crianças deveriam ter uma oportunidade melhor no nosso Brasil. Eu não sei o que eu vou ganhar com isso, não espero ganhar nada com isso. Como eu falei, todo o nosso trabalho é voluntário, a gente investe nosso dinheiro, do nosso bolso, a gente não pede, a gente não faz campanha na internet, a gente não vende caneca, a gente não faz nada disso. E a gente só quer o bem do Brasil. É difícil acreditar que tem pessoa que só quer o bem do Brasil, mas a gente só quer o bem do Brasil. Então, assim, vamos pensar sobre tudo isso que eu falei aqui e quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa legal pro nosso Brasil, tá bom? Beijão!